Suzano é um município brasileiro situado na região metropolitana de São Paulo. A população atual é de 262.480 habitantes. O centro comercial se baseia ao redor de duas ruas principais, General Glicério e Benjamin Constant. Essas são as áreas de maior foco da criminalidade, devido à grande concentração de pessoas em relação às demais áreas, que são um dos aspectos que ocasionam no aumento do índice de criminalidade e reflete a atual situação dos moradores de Suzano. Eu sou o Marcos Pontes, eu trabalho já no jornal especificamente, se contar as duas passagens, tem acho que já uns 5, 6 anos já. Olá, meu nome é Vinícius Souza Ribeiro, atualmente possuo 26 anos, sou advogado criminalista na cidade de Suzano. Tive a oportunidade de trabalhar na Defensoria Pública do Estado de São Paulo como estagiário e também tive a oportunidade de trabalhar por 1 ano e meio na Delegacia Central de Suzano como escrivão ad hoc. Luiz Roberto Mesquita de Andrade, sou morador de Suzano há quase 50 anos. Morei em diversos bairros, morei no centro de Suzano, morei em bairros mais afastados. A segurança pública de Suzano é meio como o resto do estado. Ela bambeia entre um pouco de ordem e o caos. Em relação aos crimes patrimoniais, da pouca experiência que eu tive lá atendendo, as ocorrências, é comum, hoje em dia, inclusive, se vocês pegarem um levantamento disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública, até hoje, até esse mês, foram mais de 640 roubos, 256 roubos de veículos e, em questão de furto, foram mais de 1.000 furtos aqui na cidade de Suzano. Se você pegar com outros locais que estão disponibilizados, todos os dados na Secretaria de Segurança Pública, do Alto Tietê, Suzano é o local onde tem maior índice de crimes contra o patrimônio. Em segurança pública, se você for jogar Suzano, Poá, Ferraz e Itaquá, dependendo do caso, principalmente dizendo mais Suzano, as pessoas comparam mesmo, falam que aqui em Suzano não tem segurança e você vai até Mogi das Cruzes tem. Aqui em Suzano não tem câmeras, não tem um circuito de monitoramento como é em Mogi, como é em Guararema, e isso para a população acaba afetando e sendo um dos causadores até para não dar impunidade, para não encontrar o bandido. Então, de acordo com os dados aqui, é o Miguel Badra, o Boa Vista e o Sesc, todos aqui na cidade de Suzano, que tem índices um pouco mais elevados assim, do que outros locais, na questão central ou dos outros lugares mais afastados aqui da cidade de Suzano. Onde eu trabalhava era a Delegacia Central de Polícia. Haviam mais 2 delegacias, e fora os outros crimes, os crimes de cifras negras, que nem são comunicados para a delegacia, ou por ser uma quantidade do valor ínfima, a pessoa entendeu que eu não vou na delegacia porque aquilo não vai resolver, então não dá para falar algo certo, um dado concreto, a gente acaba acreditando no dado que a Secretaria Pública disponibiliza, tanto para a gente, para todo mundo, para a sociedade. Hoje, por exemplo, a gente tem o portal do Diário de Suzano. Então, muitas das informações que chegam para a gente, se for de cunho muito importante, a gente tenta subir e conforme o passar das horas, dos minutos ali, a gente vai apurando cada vez mais para trazer mais elementos para a matéria para o impresso. É um dos casos que repercutiram nacionalmente, até internacionalmente, foi o caso da mãe PM, que ela acabou reagindo a um assalto, ela tirou e matou um bandido na frente da escola. Nesse caso, a gente já tinha começado a matéria, aí eu fui até a delegacia para buscar mais elementos, e nessa que eu fui buscar mais elementos, eu consegui obter algumas informações que, por exemplo, os outros veículos não tinham, que seriam as TVs, que é o nome verdadeiro do até então bandido. A polícia confirmou que ele integrava uma quadrilha especializada em assaltos em determinadas regiões ali de Poá, de Suzano. Então, quando eu fui até a delegacia, isso até ajudou. A nossa matéria foi uma das mais completas comparada aos demais, e até mesmo quando foi veiculada por conta do vídeo que chamou muita atenção em grandes emissoras, eles erraram, porque eles colocaram um nome que era do porteiro e falaram que era bandido. Eu acredito que essa questão do Estatuto do Desarmamento aqui, tanto no Brasil quanto em Suzano, não é uma boa, porque uma vez que a gente não tem preparo, a gente não tem uma educação, a gente não tem uma cultura boa para fazer isso, e
E os dados estão aí comprovando que, tipo, quanto mais a gente flexibiliza, mais acidentes ocorrem, né? Você dando a arma para o suposto cidadão de bem não é algo que, dizemos assim, que vai melhorar, que vai diminuir os índices de criminalidade, tanto no Brasil quanto aqui em Suzano. Já teve dias que eu mesmo fui um duplo homicídio, era 8 horas da noite, lá no fundo de Suzano. Aí teve alguns casos que eu fui numa comunidade que é dominada por uma facção que, querendo ou não, eles ficaram com o pé atrás e ficaram meio que olhando a gente a todo momento. A gente acabou não descendo porque não encontramos o que haviam passado pra gente, então tem esse risco da represália. E daqui de Suzano que a gente pode falar, né, que foi algo que repercutiu muito, foi em 2006, né? O primeiro comando da capital, ele faz uma reviravolta, né, no estado de São Paulo, onde que morreram mais de 128 agentes, né, de segurança pública no estado de São Paulo e mais de 1.000 civis. E começou a acontecer, policiais aparecerem mortos, e bandidos aparecerem mortos, e havia represália, e assim, e foi dado um toque de recolher. 10 horas, 22 horas, tinha que parar. Não dava, não podia mais transitar. Então a gente entrava em pânico, porque 10 horas meus filhos ainda não tinham saído da escola. Eu tinha que dar um jeito de ir buscá-los. Se tivesse veículo eu ia, se não tivesse eu ia a pé, mas tinha que dar um jeito. E o risco estava aí, na cara da gente. Recentemente, ainda segue a investigação, 2 caras em um veículo, eles sequestraram uma moça no ponto de ônibus e dali obrigaram ela a beber um líquido, que não se sabe o que, e ela desmaiou. Nessa que ela reacordou, né, ela estava sentindo fortes dores na região íntima, então foi provável que foi estuprada. É assim que a gente soltou essa matéria, o pessoal começou a disseminar a informação e a alertar. Outras pessoas acabaram comentando, falam, vamos ficar esperto, eu vi um rapaz de moto que tentou pegar tal irmã, tal parente. Então, acho que determinadas informações acabam contribuindo para a pessoa ter uma segurança a mais, principalmente as mulheres hoje em dia, né? Era um contato meio que conturbado, né? Por causa que a pessoa chegava lá com problemas diversos, né? E o ambiente de delegacia é um ambiente meio, dizemos assim, pesado, né? Porque são várias ocorrências acontecendo, são presos passando, né? São pessoas com problemas diferentes. Algo que eu sempre tive muito, dizemos assim, um cuidado especial foi com mulheres que sofreram violência doméstica ou se envolveram em relacionamento abusivo, né? Por causa que eu tive a oportunidade de trabalhar na Defensoria Pública do Núcleo da Mulher, né, defendendo os direitos das mulheres, e era, dizendo assim, que eu dava uma atenção mais especial, né? Um cuidado mais especial nas palavras, como atender, mas para evitar a violência estatal, né? Uma vez que a mulher já foi violentada pelo um companheiro, pelo marido, e ela tem que ir lá contar o caso e ficar repetindo, é um tipo de violência, né? Um tipo de violência estatal. Um dos casos mais recentes é o do caso da Rayane, né? O episódio da Rayane, que o crime dela, que causou comoção geral. E se for analisar, a gente tem que... Aí depende muito do jornalista, claro. A gente aqui no Diário de Suzano, a gente tenta minimizar esses determinados termos que eles colocam, porque fica muito sensacionalista, fica muito pesado. Porque, querendo ou não, a família vai ler também. Eu tinha uma política, né? Isso não era a minha política, mas do delegado titular, é que fosse disponibilizado, né, essas infrações. Entretanto, quando havia menores, né, quando segredo de justiça, a gente era impedido, né, de divulgar e afins para preservar as vítimas, né, preservar os envolvidos. Todos os jornais locais, né, o Oi, o Diário do Tietê também, o Diário de Suzano, eles iam lá, né, para querer informar a população, que eu acredito que a informação ela deve ser repassada, né, o direito à informação é um direito fundamental. Então não havia assim, problemas, assim, só nos casos mais específicos, quando envolvia menor, envolvia segredo de justiça, e a gente acabava não disponibilizando esse tipo de coisa, né, esse tipo de informação. Boa parte das vezes as informações que são enviadas pra gente, ou o pessoal liga pro jornal, ou especificamente mais pra mim, aí eu vou pro local, aí no local eu apuro mais detalhadamente o que houve, o que aconteceu, faço fotos, ali mesmo eu já tento subir uma matéria no portal, tentar enviar pro pessoal da redação. Algumas vezes até por conta da gente estar apurando, seja um caso bem forte, a gente fica em cima, a gente descobre algumas informações e quando vai consultar a fonte oficial, eles confirmam, mas pedem para que não prejudique a investigação, que a gente não divulgue naquele momento.
Aí vai muito do veículo de comunicação, claro, nossa obrigação é informar, mas também a gente tem que ter a noção que a gente não pode prejudicar uma investigação. Com todo o índice, por exemplo, quando sobe, quando a gente veicula aqui sobre os roubos, a gente foi lá na própria fonte, que é a Secretaria de Segurança Pública, e consultou baseado nas informações que são incluídas ali. Todas as delegacias, mensalmente, diariamente, né, na realidade, elas têm uma planilha, chega com os BOs da noite. Um policial civil ele vai pegar todos esses BOs e vai anotar quantos roubos teve, aonde foram, quantos homicídios teve, aonde foram, vítimas e tudo mais. Todas essas informações do que foi roubado, por exemplo, vão ser incluídas no site da SSP. O problema é falar de investimento como se isso fosse acabar, né, com o problema da criminalidade. Eu acredito que há medidas, né, que você pode fazer para tentar, dizemos assim, abaixar o índice, né. São as prevenções secundárias, né, ou primárias, que isso que a criminologia explica, né, que é uma iluminação, é uma questão de uma polícia militar presente, né, que ela, de acordo com a Constituição 144, ela que é a responsável, né, para prevenir. Uma coisa que eu acho bacana, que isso tem vários experimentos, é a polícia comunitária, né, essa integração do órgão, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana com a população. Sobre a segurança comunitária, nós temos o CONSEG. CONSEG é Conselho de Segurança Pública. A reunião é uma vez por mês e lá se reunimos para falar sobre diversas coisas e uma delas é sobre segurança, que é a prioridade. Lá falamos sobre desde ponto de ônibus que está caindo, rua que está afundando, mas a prioridade sempre é a segurança pública. Participa dela um membro da prefeitura, que vem se comunicar sobre a prefeitura, vem nos dar respaldo, é um membro da Polícia Civil e um membro da Polícia Militar. Eu acho que esse tipo de medida, não só investir em armamento, só investir na repressão, eu acredito que não é a solução, né? Eu acho que também a gente precisa pautar políticas públicas voltadas para a conscientização, que é uma iluminação, uma polícia mais presente, um diálogo, né, com a população, campanhas. Eu acho que só o investimento em repressão, eu acredito que não é muito eficaz, né? E os dados estão aí, né? Porque a polícia do Brasil é a que mais mata, mas também é a que mais morre.